Olá pessoal, tudo bem? Legal. Olha só, hoje eu recebi um vídeo bastante intrigante. Nesse vídeo, uma pessoa pegava dentro de um triângulo retângulo similar a esse daqui e ele separava as partes como se fossem, ele recortou, né? E ia separando essas partes. E ele montou essas partes de uma maneira diferente que dava a entender que ocupou a mesma área e ainda sobrou um espaço, da forma que eu vou mostrar agora no vídeo para vocês. Então acompanhe o vídeo, por favor. Então, como vocês viram no vídeo, né? Ficou mais claro do que eu explicando. É, Deu a impressão do quê? De que realmente ele movimentou essas partes, as posicionou de uma maneira diferente, e isso fez com que dentro da mesma área elas se encaixassem e ainda sobrasse um espaço. Na, na física isso é impossível, na matemática isso é impossível. Por quê? Ao remanejar essas partes, a área do triângulo não se alteraria, ele não aumentaria. E o que deu a entender é que a área aumentou, né? Vamos tentar entender o porquê que isso aconteceu. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz aqui uma simulação do desenho com todas aquelas partes que ele criou, e aqui eu fiz elas separadas. Então, olha só, aqui é a forma que estava originalmente desenhado, e aqui eu vou começar a montar agora da segunda configuração que ele criou. Então vamos lá, já está com a primeira peça que não foi alterado o posicionamento dela. Surgiu a segunda peça, olha só. A terceira peça, opa! E a quarta peça. E sobrou um pedacinho aqui. Mas caramba, o que será que aconteceu? E é justamente aí que eu gostaria de mostrar para vocês. Olha só o que aconteceu. Vamos ver na configuração original, olhem só. Observem que naquele traçado que foi feito naquele quebra-cabeça, bastante interessante o quebra-cabeça, né? Mas dava a entender que era um triângulo perfeito, e não era, olha só. Não era um triângulo perfeito. Olha o que acontece. Formou um dentinho aqui, ó. Quebrou, né? A parte do triângulo quebrou. É impossível formar o triângulo perfeito aqui, né? Seguindo as linhas que ele traçou. E olha só, conforme ele foi montando essa figura, olha o que acontece. Ele posicionou essa peça e o triângulo menor com defeito veio parar aqui em cima. Olha isso daqui. E sobrou um pedaço para fora, uma área para fora, por toda a extensão da peça. Olha isso daqui. Então, olha o que nós temos remanescente aqui. Essa região aqui de fora e esse quadrado aqui no meio, que estão representados aqui, olha só. Opa! Olha que interessante. O quadrado que sobrou, né? Que deu a impressão de que a área do triângulo havia aumentado. E esse trechinho aqui de fora, que está representado aqui. Se vocês pegarem e medir a área desse quadrado, é igualzinha à área dessa peça. Aqui, por exemplo, eu tracei aqui os quadrantes que eu fiz, né? Eu deixei um espaço de 5 por 5. Quer dizer que esta área é de 25, né? Se for milímetros, 25 milímetros quadrados, centímetros, 25 centímetros quadrados, assim por diante, né? E aqui
essa área dá exatamente esses mesmos 25. Como assim exatamente esses mesmos 25, né? Vamos ver. Olha só, deixa eu só mudar aqui a posição da minha câmera. Bacana. Vou colocar minha câmera aqui um pouquinho para cima. Muito bom. E olha só. Agora eu vou... Cadê? Aqui, achou? Vou medir a área do quadrado primeiro. Olha só, 25 milímetros quadrados. Olhem só aqui, ó. E agora, eu irei medir a área dessa parte aqui. Olha só, daqui, 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 daqui. Vamos formar o polígono aqui, ó. E aqui. Novamente os 25 milímetros quadrados. Olha só isso daqui, ó. Igual aquela área aqui de cima. Vocês entenderam? Então, como não existe mágica, embora o quebra-cabeça seja muito interessante, né? Mas não existe mágica. Aí vocês vão falar assim, mas poxa, como que naquela figura deu certo, né? Bom, a ideia é a seguinte. Olha só a figura do desenho. Foi traçado naqueles papéis quadriculados, que geralmente eles têm assim um espaçamento de 5 e 5 milímetros, né? Os quadrados têm aproximadamente 5 e 5 milímetros, são muito pequenos. E o traço da caneta esferográfica, ele é muito grosso. Então, ele não é preciso o suficiente para que você perceba essa diferença. Traçando no computador foi muito mais fácil perceber, né? Pegar essa imprecisão. Ah, mas traçando à mão não é possível? Eu não vou conseguir saber se eu fazer o traçado à mão? Sim, é possível, mas você vai ter que fazer numa escala maior. Você vai ter que fazer numa escala de 5 a 10 vezes maior do que essa figura, proporcionalmente. Então, o que eu aconselho é você traçar linhas para formar essa malha quadriculada, 5 vezes maior ou 10 vezes maior, e traçar esse triângulo nessa proporção. Vocês notarão que realmente isso acontece. Tá certo? Então, muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima. Abraços a todos e se cuidem.